Muito bem. Hoje nós queríamos falar um pouco sobre virar para trás e tornar-se empedernido, virar uma estátua de sal. Foi o que aconteceu aqui com a mulher de Ló, lá no livro de Gênesis, quando a gente encontra o Ló, o sobrinho de Abraão, que era um homem que andou pela fé. O sobrinho foi na esteira do tio. Abraão era um homem que vivia pela fé, caminhava, tomava as decisões, tudo pela fé, enquanto que o seu sobrinho Ló ia olhando, ia por vista, mas ele ia na sombra, e quem vai na sombra às vezes é beneficiado pela fé que o outro tem, né? Foi o caso aqui de Ló. Ló, o sobrinho, e andava junto com Abraão. Abraão um dia chegou e disse para ele assim: Ló, escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem jeito mais da gente andar junto, porque o nosso rebanho está aumentando muito, os teus pastores não estão entrando em acordo com os meus pastores e está difícil então da gente continuar junto. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar, você vai para onde você quiser e eu também de igual modo. Aí o Ló levantou os olhares e olhou as campinas do Jordão, olhou os lados de Sodoma e Gomorra, viu que ali havia pasto com abundância e o Ló então pende por lado de Sodoma e Gomorra. Muito bem, até aí tudo bem. E quando Ló estava morando lá em Sodoma e Gomorra, ele já estava bem ambientado naquela dinâmica da cidade, onde o pecado era uma coisa assim, já nem fedia mais, nem mal, não tinha mais mau cheiro. O povo estava tão acostumado com aquela vida de pecado que para eles tanto faz. E eles então estavam vivendo ali, Ló com a sua família, as duas filhas. E aí chegou um dado momento em que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão então foi interceder, falou: Senhor, mas se tiver 20 justos lá, 15 justos, e ele foi orando, e o Senhor ia respondendo para ele: Abraão, se tiver 20, se tiver 15, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Mas não tinha nesse daí. Então Abraão intercedeu e pediu para que Deus livrasse o seu filho, o seu sobrinho, de lá, de dentro daquela cidade. E aí Deus mandou um aviso, um recado, os anjos foram até a casa de Ló. A intercessão do justo pode muito em seus efeitos. O anjo foi até lá, avisou Ló: Ló, sai daqui porque Deus vai destruir a cidade. E aí quando Ló ia saindo, ele saiu sem olhar para trás, sem se preocupar com o que ele estava deixando. Sabe, tem hora que a gente tem que tomar uma decisão assim, mais ou menos dessa natureza. A gente tem que sair sem olhar para trás. Se você começar a ficar olhando para aquelas pessoas que estão ficando, para os bens que você está deixando, tem hora que tem umas decisões na vida que a gente tem que tomar assim, sem querer saber de nada, é repentina mesmo. Aí você toma, deixa tudo para trás e vai para frente, porque tem coisas melhores lá na frente, tem coisas boas. E aí é o que estava acontecendo com o Jó. O Ló disse, o texto aqui de Lucas capítulo 17, o verso 32, Lucas capítulo 17, verso 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Era uma mulher que estava indo ali, foi Jesus que fez essa menção aqui em Lucas 17, verso 32. Foi o próprio Jesus que mencionou a mulher de Ló. Por quê? Ela foi um exemplo no sentido de sair daquela vida e continuar vivendo naquela vida. Ele não saiu daquela vida. É aquele pobre que sai da pobreza, mas a pobreza não sai dele. Então a esposa de Ló, a mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de dentro de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro da mulher de Ló. E aí o que aconteceu? Eles vinham andando pelo caminho, e no meio do caminho a mulher de Ló então lembrou daquelas coisas que ela havia deixado lá atrás. E ela volta, e ela quer voltar, e quando ela olha para trás para ver o que estava acontecendo, a cidade já estava sendo destruída por fogo. Deus havia falado que iria destruir a cidade por fogo. Então a mulher de Ló olha para trás, pensando naquelas coisas que ela deixou lá atrás,
e aí ela não conseguiu atingir o progresso que desejava e não conseguiu acompanhar o marido, pelo contrário, tornou-se uma estátua de sal. Então, querido, muitas vezes a gente tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter hombridade para sair dessa vida que a gente está vivendo. Às vezes o convívio, o grupo que a gente está, não permite a gente crescer, não permite a gente melhorar. O grupo que a gente está não permite a gente avançar. Pelo contrário, o grupo que a gente está conserva a gente naquele pecado, conserva a gente naquela vida. Se você não romper com tudo isso, não sair e definitivamente parar de olhar para trás, não vai ter jeito de conquistar mais nada, não vai ter jeito de sair para uma vida nova. Então, não podemos fazer menção da mulher de Ló como Jesus fez do ponto de vista negativo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus falou lembrai-vos da mulher de Ló, foi aquela atitude nefasta, aquela atitude que ela não deveria ter tido quando ela estava saindo livre e ela de repente resolve olhar para trás. Olha, você já tem um projeto novo, você tem um objetivo novo, você tem algumas coisas novas para alcançar, mas você está querendo voltar lá. Olha aí, querido, se você não romper com aquele sistema, se você não romper com aquelas coisas, se você não romper com aquele padrão, você não vai atingir os objetivos almejados. E espero que você reflita isso e deixe um like aí pra gente, compartilhe esse vídeo com outros e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que o Senhor te abençoe na paz de Cristo Jesus.